Pode falar, Ronald. Não, então. Boa noite a todos e todas e todos vocês. Bom, estamos gravando aqui o nosso encontro do mês de maio, cinema e psicanálise, né? Nós iniciamos em janeiro com o Marcelo, em fevereiro com a Gilda, em março nós tivemos com a Andréia, em abril com a Fabiana, em maio eu convidei algumas pessoas, mas assim, a maioria das pessoas que eu convidei, são professores também universitários. E maio está voltando assim muita atividade nas universidades. E esses professores acadêmicos estão assim atarefados de atividade. Então todos que eu convidei pediu para que viesse nos meses posteriores. Bom, eu topei, vocês me conhecem, eu falei, bom, não pode ficar sem nada. Então eu vou topar esse desafio. Convidei o Ronald, meu amigo, e falei, olha, dessa vez a gente não vai ter alguém para a gente dialogar. A gente vai dialogar nós dois e o grupo. Eu vou escolher o filme, que é um filme que já dialoga com as minhas pautas de estudo, que é o filme O Anticristo, de Lars von Trier. O Anticristo de Lars von Trier é uma escolha minha. Eu poderia escolher vários filmes, até porque eu sou um cinéfilo mesmo apaixonado. Mas por que o Anticristo, Jair? Primeiro, porque o Lars von Trier, para mim, é um diretor desafiante. Segundo, porque ele trabalha com pautas extremamente também desafiantes. Ele consegue colocar nesse filme um debate terapêutico, ele consegue colocar nesse filme um debate filosófico, ele consegue colocar nesse filme um debate histórico e um debate teológico. Olha que coisa interessante. Em um único filme ele consegue colocar essas pautas que são pautas que eu venho tentando dialogar, né, desde a minha graduação em teologia. Então você tem essas temáticas dentro do filme do Anticristo. Também é um filme onde o Lars von Trier faz um tributo a Freud. É interessante também isso, porque o Anticristo é um tributo a Freud. Embora, quando você faz uma pesquisa na rede social sobre o Anticristo, é interessante observar como é que as pessoas fazem uma leitura muito rasa do filme, né? A maioria dos lugares que eu fui buscar, pesquisar sobre o filme, falava da história de um terapeuta, de um psicanalista com a sua esposa. Ele não é psicanalista. Não tem nada de psicanálise nele. Na verdade, o personagem que não tem nome é ele, né? Os personagens não têm nome, é ele ou ela. Ele é um terapeuta cognitivo comportamental, porque é a representação da própria terapia da qual o Lars von Trier se passou por um processo de depressão. Então, o filme mescla algumas coisas que também faziam parte das alucinações do Lars von Trier, enquanto um sujeito depressivo. Ele coloca isso lá, né, que ele fala isso numa entrevista, que ele passou por um processo depressivo por 2 anos ou 3 anos, e aí muito daquilo que está no filme, como a questão da raposa e outras alucinações, faziam parte do seu mundo onírico. E é interessante que uma das partes do filme, a personagem, ela, diz assim para ele, né? Eu tive um sonho, mas eu sei, você não acredita nessa coisa de sonho, porque para você o Freud está morto. Então, assim, como é que... né? Isso é forte demais, o Freud está morto, né? Isso é uma crítica que o Lars von Trier traz diretamente à psicologia moderna, né? E também, principalmente, ao mercado estadunidense das psicoterapias, que, vez em quando, lançam um artigo sobre a morte do Freud, sobre a morte da psicanálise. De vez em quando a gente tem um artigo aí que surge, ou um livro que surge, oriundo pensamento estadunidense, sobre o fim da psicanálise ou a morte de Freud, né? E eu achei isso fenomenal. Então, o Lars von Trier, ele faz esse tributo a Freud. Por isso, a minha escolha desse filme Anticristo. Outro filme que também assim, que eu sou muito apaixonado, mas aí meu amigo escolheu para debater ele em junho, que é O Segredo dos Seus Olhos. Eu sou apaixonado pelo filme argentino, Do Segredo dos Seus Olhos. Mas o meu amigo Carlos Eduardo, ele falou assim, Jair, eu vou debater esse filme em junho. Eu falei, pronto, você tirou o filme da minha boca, mas tudo bem. Eu não queria mexer com o Anticristo não, mas já que você tirou O Segredo dos Seus Olhos, já que você me tirou o romance, então eu vou para a angústia, vou para o Anticristo. Então, tá aí os 2 grandes filmes, né? Anticristo esse mês e O Segredo dos Seus Olhos,
com o Eduardo Capanema, né, que é o diretor argentino, com o meu amigo Carlos Eduardo Leal, que vai estar debatendo essa temática no mês que vem. Então, assim, a filmografia do La Von Trier é brilhante. É brilhante. E aí eu pensei em vários temas para esse nosso encontro. Mas a coisa que mais gritou no meu ouvido foi a raposa dizendo: o caos reina. Nossa, aqui dali para mim é um tema de um livro, de um artigo, de alguma coisa. Quando a raposa olha para ele, para o homem, né, o ele, e diz: o caos reina. A raposa ela é um significante muito forte dentro da mitologia, porque ela é o significante, na China, por exemplo, é o significante das bruxas, das feiticeiras. Né? A raposa sempre foi o significante do feminino, das feiticeiras, daquilo que é furtivo, daquilo que está ligado à natureza, daquilo que não se submete. Né? É comum a gente ouvir que a raposa, ao cair na armadilha, come, morde a própria perna, mas não se submete ao caçador. Então, para mim, é muito significativo a tríade que o La Von Trier invoca, né? A tríade da raposa, do corvo e do cervo. E não é um cervo qualquer, é um cervo que está sempre com um filhote ali pendurado na placenta, que você não sabe se ele está saindo ou se ele está entrando, ou se ele está devorando as entranhas ali. O cervo é um significante, né? É muito interessante. Eu que cresci lendo A Floresta de Sherwood, né? Quem não conhece a Floresta de Sherwood é onde está o Robin Hood. Eu que cresci lendo a fábula de Hollywood, ou seja, a floresta ali no entorno ali na Inglaterra, né? O cervo era um animal sagrado, só o rei podia caçar. O cervo pertencia à nobreza. Então o cervo era o significante da coisa nobre. O cervo é o significante do sagrado. O cervo é o significante da docilidade. A raposa, o significante daquilo que é furtivo, daquilo que não se dociliza. A raposa. E o corvo, que eu achei mais forte ainda, né? Porque traz um significante muito forte, inclusive dentro da literatura clássica do escritor estadunidense de contos clássicos de terror, né? Que é a questão do corvo. A questão do corvo como um significante da morte. O corvo sempre como significante da morte. Esqueci até o nome do autor estadunidense, se alguém lembrar. Edgar Allan Poe. Isso! Falar com gente inteligente é outra coisa. Edgar Allan Poe, seu conto mais famoso é exatamente o corvo, o significante de morte. Aquilo que ao grasnar, né, traz sobre o sujeito a marca da morte. Então você tem aí a tríade que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu quero começar com o prólogo. Eu separei aqui um textinho que eu quero narrar para vocês, porque o prólogo, assim, eu não vou ficar preso a sinopse dessas coisas, não, porque quem viu, viu, quem não viu, assista, porque vale a pena. Mas tem que ter estômago, tá? Os 5 primeiros minutos é um divisor. Se você conseguir aguentar os 5 primeiros minutos, você aguenta o filme todo. Se não vê os 5 primeiros minutos, nem insiste. Ou faz semblante, ou vai fazer aí angústia. Porque não é fácil. Não é fácil. O filme todo não é fácil. Mas vamos lá. O prólogo do filme, o filme está dividido em 6 partes. Prólogo, capítulo 1, capítulo 2, não, o capítulo 1 é luto, capítulo 2 é dor, capítulo 3, desespero, o capítulo 4, os 3 mendigos, e aí o epílogo. Termina o epílogo. Então, vamos falar do prólogo. Eu separei tanta coisa, deixa eu correr aqui, para depois o Ronald entrar também com as suas considerações. E aí a gente vai dialogando. Pode ser assim? Deixa eu falar os próximos 30 minutos, e aí depois a gente entra. Tá bom? É para a gente não perder o fio da meada que eu amarrei direitinho aqui. Vamos lá. Prólogo. Toda a cena ela é mostrada assim não é numa câmera lenta, é numa super câmera lenta. Bem devagar. E começa com a água. Eu acho esse significante no filme muito interessante, que é o filme preto e branco, uma música clássica, porque a música clássica invoca exatamente o elemento sagrado, porque também não é um clássico qualquer, é Handel, entendeu? Então não é. O Handel é um escritor, é um compositor cristão,
ele é anglicano. Então, nada no filme, gente, nada no filme é sem significado e sem propósito. Nada, nada, nada. Então, começa com a música clássica e a cena que vai entrar, que eu quero invocar com vocês aqui, Márcia, e todas as mulheres aqui presentes me permitam, mas a cena que eu quero começar é com a devastação materna. E, para mim, o prólogo é isso. Entra em cena a devastação materna. Então, a água que cai, o vento na janela, a penetração, né, o pênis ali que mostra nitidamente a penetração, a temperatura que ultrapassa os 300 graus. Olha lá, o relógio da temperatura passando os 300 graus, né? Lembrando aqui que é 300 graus, se não me engano, Fahrenheit aqui. Tudo isso para invocar uma só coisa, o gozo feminino. Ela está gozando, a mulher está gozando. Então o filme invoca isso, o gozo feminino. A babá eletrônica com o som desligado, a criança que brinca no berço com o seu urso, que aqui eu quero chamar de objeto transicional, o objeto, ou seja, o objeto que denota a ausência materna, mas de uma certa forma ameniza essa ausência, por isso o urso, né? A porta de segurança que é destravada pela criança, o momento em que a criança para e vê o ato sexual dos pais, a janela aberta em frente ao ato, a entrega volúpia simultânea ao pulo da criança. Isso tudo aos primeiros minutos. A entrega, né, a volúpia simultânea ao pulo da criança com o seu brinquedo. Então está ali a mulher com o seu brinquedo, que o filme mostra isso, e a criança com o seu brinquedo. Né? O preto e branco, a ópera como trilha sonora, as cenas lentas que vai nos conduzindo a essa beleza, mas então se apresenta ali uma das formas do mal pela primeira vez. No meio de toda essa cena extremamente bela, com uma música clássica extremamente bela, com um ato extremamente belo, surge ali o mal, que é a morte de uma criança. E aí, esse instante em que a criança morre é o instante em que a mulher goza. E o que se tem é a confusão semântica entre vida e morte. Uma confusão semântica entre vida e morte, porque no instante que a criança morre, é o instante em que o gozo jorra na mulher. Essa experiência da devastação materna, ela surge na sociedade, e aí quando eu falo sociedade aqui, é claro que eu estou falando da sociedade patriarcal judaica cristã, a sociedade ocidental. Essa experiência da devastação materna, ela não é uma rara exceção destinada a poucas mulheres. Ela é, na verdade, uma experiência de um interdito no gozo feminino. O nascimento do filho vem sempre acompanhado de alguma coisa a mais. O nascimento do filho traz para a mulher a perda das bordas. Nem sempre a chegada de um bebê coincide com a chegada da mãe. Elizabeth Bandit vai falar isso no mito do amor materno. Nem sempre uma coisa coincide com a outra. E aí o que se tem é a construção de um mito, o mito da maternidade. A construção da maternidade, ela exige que a mulher se desloque do lugar de objeto devorado para elevar o bebê ao lugar de objeto fálico. Um lugar muito especial do bebê, na cadeia simbólica materna, localizando entre mãe e bebê algo relativo ao que não se encaixa e não se encerra nessa relação, onde o bebê sai desse objeto devorado, né, para o objeto fálico. O gozo feminino, que o Lacan vai chamar de gozo não todo, então eu vou me referir aqui ao gozo não todo, né? O Lacan vai falar isso lá no Seminário 20, ele é exatamente a sensação de perdas de bordas. Por isso ele é um gozo não todo. Né? O medo da grama sob os pés. O medo de alguma coisa palpável, que lhe dê um limite. Né? O marido coloca ela nas costas e leva ela de uma pedra para outra, porque ela tem medo de pisar na grama. Esse é o significado que eu quero invocar aqui, como algo que não faz, como uma espécie de uma perda de limite,
marcado, que vai denotar exatamente a marca do encontro da linguagem com o corpo. Ela não sabe falar sobre isso. Ela não sabe falar sobre isso. Quando ele pergunta qual é o seu medo, ela diz, eu não sei. Não sei falar sobre isso. Porque você tem um desencontro, né, aqui entre a linguagem e o corpo, que se refere exatamente aos excessos de prazer e desprazer tão únicos a cada um. Algo que nós experimentamos de forma singular e, ao mesmo tempo, com profundo estranhamento. Não é à toa que o orgasmo feminino entre os franceses é chamado de la petite mort, a pequena morte. A pequena morte. Porque é um gozo, não todo. É um gozo que traz exatamente o profundo estranhamento. O Lacan ele vai apresentar uma fórmula com dois tipos de gozo: o fálico e o gozo do não todo, ou o gozo feminino. O gozo não todo se refere a algo que não faz conjunto, não é compartilhável, não faz unidade, não tem borda, não se permite definir ou delimitar. É um gozo líquido. Olha a água o tempo todo no filme. O tempo todo no filme. Inclusive, quando ela goza, a garrafa cai. A garrafa cai e o líquido jorra. Porque é um gozo que não se consegue conter. Lacan diz que cada mulher é única nesse sentido, por causa da singularidade do não todo. Não existe as mulheres. Nem existe a mulher. Isso é muito interessante, no sentido de não existir, exatamente não na questão da não existência, mas na questão do não quantificável. Não se quantifica isso. Não se faz borda, não se faz conjunto com isso. Não é compartilhável, não se faz unidade. Né? Esse gozo não é sólido, é líquido. É um acontecimento de corpo impossível de ser capturado pelo universo das palavras. Uma experiência não toda significável, não toda contornável, não toda passível de ser enlaçada pelo universo significante, por contos e enredos, que está em oposição ao gozo fálico, que, por sua vez, é um gozo enlaçado em enredos da vida e referido a uma unidade corporal, mesmo que ele seja estranho, que a atravesse ou que a redefina. E aí você tem a lógica cartesiana, que é o significante do masculino, tão caro para o terapeuta cognitivo comportamental, que o tempo todo, ao ouvir o que a mulher traz no enredo, ele já tem uma resposta para isso no seu manual de terapeuta. Ela diz, você já tem uma resposta para isso no seu manual de terapeuta. Ou seja, aqui você tem uma crítica direta ao saber do mestre, a um saber que não ouve, porque já tem uma resposta antes que se faça a pergunta. Já tem um manual para isso. Né? E aí, essa lógica cartesiana vai moldar, né, todo o enredo do filme. Há esses dois tipos de gozo. O Lacan vai dizer que todos nós somos suscetíveis. Todos nós somos suscetíveis a esses dois tipos de gozo. Então, quando o gozo não todo vem se situar de modo avassalador na experiência entre mãe e filho, nós nomeamos essa vivência de devastação materna. Longe de encontrar aqui uma satisfação que possa ser apaziguadora dentro dessa relação com o filho, que a gente vai tomar aqui como objeto de desejo materno, inversamente, ela passa por uma experiência de devastação, sendo aí deportada dela mesma por um gozo louco, enigmático, fora de sentido. É preciso aqui colocar um zero a mais. Eu gosto muito dessa elucubração lacaniana. É preciso colocar um zero a mais na devastação materna, que só tem uns. O que é o uns? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, que não termina nunca. O que é isso? É excesso de cuidado. Essa devastação materna também se apresenta no excesso de cuidado da mãe sobre o filho. E nesse excesso de cuidado, alguma coisa escapa. Mesmo ela, quando coloca a bota no filho, coloca de forma invertida. E não se percebe disso. Porque o ato falho, vai dizer o Lacan, nunca é falho. É sempre uma verdade. Ela diz assim, mas eu não percebi. Isso foi um ato falho. Aconteceu só essa vez. E aí o marido olha diversas fotos. Não foi só daquela vez. Foram todas as vezes. Ao ponto de lesionar a perna do filho. Então veja que esse excesso, né,
esse gozo louco, esse gozo enigmático, ele vai se evidenciar exatamente nessa infinidade de cuidados materno, que aponta exatamente para uma não castração da mãe, uma castração necessária, né, para que ela faça da sua criança objeto de desejo, para que a criança saia desse lugar de objeto que falta a objeto presente fora da mãe, permitindo assim a mulher, com esse objeto fora dela, reenlaçar-se novamente ao feminino e, por outro lado, ao desejo materno. Então veja que nessa ânsia, né, da questão de responder ao desejo materno não castrado, porque ela vai dizer para ele: você não estava lá, você não estava conosco, você não estava com seu filho, você não estava comigo. Ou seja, quando ela anota a ausência paterna, quando ela nota essa ausência, ao mesmo tempo que ela aponta para essa ausência, ao mesmo tempo você vê aqui uma mãe que torna a criança o seu objeto faltoso. E não um objeto que está presente fora da mãe. E aí o que acontece? Ao mesmo tempo, isso se apresenta no enlaçamento com o feminino impossível. Por isso a devastação do materno. Por isso um gozo interditado. Por isso essa cena, né, em que a devastação aponta para esse lugar de interdição do gozo feminino. Então esse é o primeiro ponto do prólogo que eu quero trazer para vocês. Aí a gente vai para o capítulo 1, que é o luto. O nome do capítulo 1 é luto. Por que luto? Porque o La Von Trier está apontando diretamente aqui a uma crítica ao TCC, as fases de luto. Quem trabalha com terapia cognitiva comportamental, quem conhece, sabe que uma das claras definições, né, são as fases do luto. E ele cita, fala: você está na fase tal, você está na fase tal. E ela o tempo todo desafiando essa lógica dessa psicologia comportamental. O tempo todo desafiando essa lógica de uma psicologia normativa, desafiando o tempo todo a lógica dessa psicologia cartesiana, ao ponto dela explicar como funciona a mente dela em termos neurocientíficos. Ele vai dizer: olha, você está gerando adrenalina, que está gerando isso, que está gerando aquilo. Tudo isso é muito cartesiano. E nada disso dá conta do sofrimento que ela está apresentando. Porque dentro da lógica psicanalítica, ela está na melancolia. Ela está na perda de um outro objeto que não é só o filho. É alguma coisa que se perde com o filho. Alguma coisa que talvez já estava perdido antes do filho. Por isso a questão da melancolia. E para quem conhece a obra de La Von Trier, o Anticristo ele é exatamente uma continuidade do filme Melancolia. Ele é esse filme, é a continuidade desse filme da melancolia. Então, sim, o que se aponta com isso aqui é exatamente para aquilo que a Roudinesco vai chamar que numa sociedade depressiva, o que nós temos é a derrota do sujeito. O que nós temos é um sujeito derrotado. E aí ela coloca essa derrota que atinge no corpo e na alma, e que se mistura com tristeza e apatia, na busca de uma identidade que leva o sujeito ao culto de si. Eu gosto demais dessa fala da Roudinesco, né? Desse sujeito que cultua a si mesmo. Porque isso é o ápice do filme, quando ela vira para ele e fala assim: você é arrogante demais. E essa tua arrogância vai te derrubar. Você é arrogante demais. Essa arrogância é uma crítica exatamente à ciência. A arrogância da medicina, a arrogância da psicologia moderna, a arrogância da psicologia moderna aliada à neurociência, que explica o sujeito a miúde, que explica o sujeito a partir das relações neuronais, e a partir desse lugar tenta dar conta do sujeito, esquecendo que há um resto, esquecendo que há alguma coisa a mais. A gente poderia falar, porque eu não tenho tempo, eu poderia, por exemplo, amarrar o filme nos 3 significantes simbólicos de Lacan, nos três significantes de Lacan, a topologia lacaniana, a questão do imaginário, do simbólico e do real, porque o filme também se encaixa nisso.
Começa-se nesse lugar do imaginário, entra-se nesse lugar simbólico e termina totalmente no real. É quando o caos reina. Quando o real entra em cena, a raposa vira para ele e diz: o caos reina. Ali é o real. Ali é o lugar do caos é o lugar onde as leis da física não funcionam, não se aplicam. Né? Onde é o caos? Dentro da física moderna, o caos é o buraco negro. Isso é muito claro no filme Interestelar. O caos é o buraco negro, onde nenhuma regra se aplica. Onde nada se aplica ali. Esse é o real. Mas vamos continuar aqui, porque o Lavontrier está em depressão por 2 anos. Ele fala que o filme é um reflexo desse olhar, mas o mais interessante que eu quero evocar a vocês aqui, e aí eu quero ter uma atenção especial dos femininos que aqui estão presentes, é que o filme todo é feito a partir do olhar de 2 homens, do diretor e do personagem ele. Não é a perspectiva do olhar dela. A perspectiva do filme é o olhar do diretor e o olhar do personagem, que não tem nome. O personagem é ele. Então, esse olhar masculino, predominante no filme, é um olhar criador de sentido relacionado à figura da mulher ao longo da história. Ao longo da narrativa do próprio filme, a gente vai percebendo a dominância do olhar masculino em relação ao que se pode compreender com o olhar. Ele a olha, ele olha a natureza, ele cria sentidos para aquilo que ele vê da forma como ele percebe. E questiona isso com ela. Quando ela diz, não é assim, ele diz assim, você está equivocado. Não é isso. E ele interpreta a partir do olhar dele. Então, o filme todo é o masculino dando contornos ao feminino. É o masculino dizendo, inclusive, na mulher, o que é simbólico, o que é loucura. Dando contornos, inclusive, à fala da mulher. O filme também, poderíamos dizer, que o filme também é um tributo ao patriarcado. O filme é um tributo ao patriarcado. Né? E aí eu já vou dar um spoiler aqui no final já, porque eu não me aguento. Um patriarcado que na luta contra o feminino sai ferido, sai mancando, mas vence. Sai ferido, sai mancando. Isso é tão simbólico, porque o filme todo ele é teológico. Isso me lembra a luta de Jacó com Javé, onde ele sai ferido na perna, ele sai mancando, mas ele entra no significativo judaico como aquele que lutou contra Deus e venceu. E o filme termina exatamente com o personagem, ele, ferido, mancando, mas feliz ao cometer o feminicídio. Porque é esse o final do filme, é o feminicídio. Ele comete o feminicídio. E aí, vamos voltar aqui de novo, porque isso aí eu vou deixar para o Ronald descascar essa batata aí. Então, o olhar masculino, não pode não, hein? Então, ele olha o tempo todo com predominância, né? Ele olha a natureza. É preciso desconfiar, gente, sempre daquele que conduz a narrativa. Por isso eu peço a ajuda de vocês, mulheres, que inclusive desconfiem de mim. Quando eu estou falando tudo isso, desconfie. Sempre desconfie. Quando a narrativa ela é um construto do masculino. Por mais que eu tente desconstruir isso em mim, alguma coisa sempre escapa. Alguma coisa sempre desliza. Por isso eu quero convocar para vocês, desconfie daqueles que conduzem a narrativa, porque o olhar do outro também é um ato criativo. Também é um resultado da manipulação da realidade a partir de uma gama de significantes que vai compor quem detém o olhar. Quem detém o olhar? No filme, o diretor Lavontrier. Na narrativa, o personagem, ele. Aqui, o Jair Carioca. Desconfiem. A mulher enquanto outro, e aqui é o outro maiúsculo, né, na teoria lacaniana, ela é interpretada como ser mitológico, no sentido em que ela é o resultado de uma elaboração permeada de sentidos e intenções, definida pelo homem, porque na cultura patriarcal é o homem que tem o estatuto de sujeito.
É o homem que tem o estatuto de sujeito. Naquilo que o Pierre Bourdieu vai afirmar, deixa eu tentar achar o livrinho do Pierre Bourdieu aqui, naquilo que o Pierre Bourdieu vai dizer, que até o gozo... Ai, não estou achando o Pierre Bourdieu aqui, não. Bourdieu, cadê você, garoto? Onde até o outro... Ah, tá aqui atrás. Olha que coisa interessante do Bourdieu, quando ele diz assim, ó, nessa relação do outro, o Bourdieu vai dizer o seguinte, que o gozo masculino é, por um lado, o gozo do gozo feminino, do poder de fazer a mulher gozar. Do poder de fazer a mulher gozar. E daí que o ato sexual em si é concebido pelo homem como uma forma de dominação, da apropriação, da posse. De modo geral, possuir sexualmente, né, é dominar no sentido de submeter a seu poder. E aí, quando a gente vai falar desse gozo do outro, dessa mulher, enquanto outro, dessa mulher que não obtém o estatuto de sujeito, porque o estatuto de sujeito é masculino, ao longo da história, essa figura feminina ela vai se fixando como uma, ainda hoje, em inúmeras características que frequentemente é tomada como aquela que nasce na condição de fêmea. Veja que esse debate é tão acirrado que mesmo a Djamila Ribeiro, que trabalha com pautas antirracistas, não consegue escapar desse diagnóstico, dessa condição de nascer fêmea, ao se referir às mulheres trans como aquelas que não menstruam. Gente, isso é tão complicado a trabalhar. Essa sutileza do patriarcado consegue amarrar mesmo as pessoas que estão em pautas de luta, que não conseguem escapar, porque nem Freud conseguiu escapar disso, quando ele fala nos 3 ensaios da teoria da sexualidade que a anatomia é destino. Nem Freud conseguiu escapar disso. Veja a predominância desse olhar do patriarcado. Eu separei aqui o livro que permeia esse meu estudo, que é o Malleus Maleficarum, né? O Martelo das Feiticeiras. Essa aqui é a edição a tradução do Paulo Froes, né? Com uma introdução histórica da Rosemarie Murano. Essa aqui, no caso, é a 19ª edição. Martelo das Feiticeiras. Para quem já conhece, né? Eu sempre tenho falando sobre isso. É o livro aí que durante alguns anos dominou, né? 3 séculos dominou a Idade Média, como o livro que norteava aí, que suleava aí a morte das mulheres enquanto bruxas, né? Então, assim, a Murano, ela vai citar nessa introdução histórica que os mitos relacionados à criação do mundo, eles vão sofrer mudanças ao longo dos séculos. E pelo menos 3 grandes mudanças, né? 3 grandes mudanças. No primeiro momento, deixa eu achar aqui. 3 grandes mudanças. Eu marquei aqui. No primeiro momento, o mundo é criado por uma deusa mãe sem auxílio de ninguém. No segundo, ele é criado por um deus andrógeno ou um casal criador. E no terceiro momento, um deus macho que toma o poder da deusa ou cria o mundo sobre o corpo da deusa primordial. E o último momento, né, o momento final, a 4ª etapa, um deus macho que cria o mundo sozinho. Eu poderia citar aqui dois mitos assim muito rápidos aqui. O mito nórdico do deus criando o mundo a partir do dragão Tiamat, né? Ou seja, isso já corresponde ao terceiro momento, o deus macho que toma o poder da deusa e cria o mundo sobre o corpo da deusa primordial. Na mitologia grega, você tem o deus criando a partir da deusa da terra, né? Do corpo da deusa da terra. E na mitologia nórdica, a partir do dragão, que sempre foi um significante feminino, na morte do dragão, o Tiamat. E a última, a 4ª, que já é a construção da mitologia judaica, a extinção totalmente do feminino, o Deus agora é macho e cria o mundo sozinho. Então a gente chegou aonde me interessa aqui, que é a parte teológica do filme, a discussão filosófica teológica do filme. Porque a partir dessa citação, a gente vai perceber que a mulher passa a ser definida anatomicamente.
É a partir do Gênesis que a mulher passa a ser não só ser definida anatomicamente, como a nudez é atravessada por um certo pudor. Quando se enxergam nus, Javé faz uma roupa para eles. Esse é o atravessamento da cultura. No filme, quando ela é totalmente tomada pela loucura, ela não se importa mais com pudor. Ela começa a atravessar o filme totalmente nua, despida. Já não liga mais para isso, né? Então, esse significante a gente precisa trazer aqui para o filme, para o nosso debate, porque a partir do momento em que a mulher é definida pelo seu sexo, é que ela passa a ser definida por suas funções reprodutivas. E a partir do momento que a mulher é definida pela sua função reprodutiva, a partir desse momento ela é subordinada a um homem. É automático, gente. Uma coisa leva a outra. É automático. No momento em que a gente diz, nega as transgeneralidades, no momento que a gente nega o gênero fluido, no momento que a gente determina anatomicamente essas coisas, isso não está desassociado do patriarcado. Num determinado espaço de debate com psicanalistas, alguém dizia assim, mas é uma mulher, como pode uma mulher de barba? Como pode uma mulher grávida? E eu falei assim, realmente deve ser muito estranho uma mulher que não menstrua, como diz a Djamila Ribeiro. Ou deve ser muito estranho uma mulher que não tem condições de reproduzir, porque não tem útero. Não é verdade? Aí o pessoal diz, não, é verdade. Eu falei, pois é, então minha mãe não é mulher, porque minha mãe não menstrua mais. Deixou de ser mulher. Minha mãe já não menstruou há algum tempo. E aí? Se a condição da mulher é anatômica, e essa condição para ser mulher menstruar, minha mãe já não é mais mulher há muito tempo. Se a condição da mulher anatômica é fisiológica, e para isso precisa ter um útero, então quem fez esterectomia já não é mais mulher também, porque também não tem útero ali presente. Como é que você dá conta disso? Aí as pessoas se perdem nesses debates, porque o feminino jamais pode ser delimitado pelo anatômico. Jamais. E esse era o desafio que a Melanie Klein fazia aos seus analisantes, homens, que eles contornassem o feminino dentro de si. Esse era o desafio. A Melanie Klein dizia que era preciso que eles mudassem de gênero na análise. Olha que interessante. Se permitisse essa mudança de gênero, para que, de fato, uma análise pudesse chegar a algum resultado. Olha que coisa interessante, né, nesse discurso. E eu poderia ir até muito mais longe do que isso, mas vou ficar por aqui. Então, assim, a condição de identificar o feminino a uma questão anatômica está ligada diretamente ao Gênesis, na subordinação da mulher que pare a um homem que tem o poder, ao homem que controla, ao homem que recebe a função de ser aquele que... Eu nem sei mais o nome dessas coisas. Eu nem sei mais o nome dessas coisas, né? É o caçador, a mulher a caça, eu nem sei mais o nome dessas coisas. Mas é isso. É um significativo também o fato de a punição sobre o homem no Éden, e não é à toa que ele evoca a palavra o Jardim Éden, né? É extremamente significativo, Márcia, que a punição ao Adão ali no jardim não estava direcionada ao fato dele ter comido o fruto proibido, mas o fato dele ter se submetido à fala da sua mulher. A mudança de uma posição simbólica, onde ele sai do lugar fálico, onde ele sai do lugar da autoridade ativa e se coloca no lugar passivo. Ou seja, ele aquece ao desejo feminino. Por isso ele é punido por Javé. Um homem jamais deve aquecer ao desejo feminino. Jamais. Porque quando ele aquece ao desejo, ele sai da sua condição de controlador. Ele sai da sua condição de alguém que já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. Ele sai desse lugar de dominação masculina. Aquecer ao desejo é sempre se colocar no lugar passivo. Por isso Adão é punido. Não é porque ele comeu. É porque ele desejou comer. Entende? Quando a mulher fala, olha que gostoso, come aqui. Aí ele aquece a essa questão do desejo do outro. Por isso a mulher, e aí eu vou deixar esse abacaxi para o Ronald descascar, por isso a mulher é o outro do homem. Aí, Ronald, segura essa manga aí. Por isso a mulher é o outro do homem.
Entende? O outro que eu estou dizendo aqui, o outro maiúsculo. O grande outro do homem. É a mulher. Bom, vamos lá para o 2, para a gente poder... Eu tenho poucos minutos aqui. O 2 é significante porque é a palavra dor. E aí eu quero trazer aqui a frase que ela diz: tenho medo da floresta. A floresta, gente, é um significante dentro das narrativas mitológicas sobre bruxas. A floresta é o significante do feminino, daquilo que não se tem controle, daquilo que é a natureza. A floresta é o significante da natureza. E aí essa floresta, enquanto significante da natureza, a gente não pode esquecer que é exatamente desse lugar que a mulher é expulsa. A mulher é expulsa do primeiro jardim. A mulher é expulsa do paraíso. E essa mulher expulsa do paraíso é uma narrativa constante do filme Anticristo. Essa expulsão, porque ela está ligada numa associação direta entre desejo e pecado. Sexo e pecado. E se o sexo é pecado, o elemento por excelência do pecado é o feminino. A Júlia Kristeva dizia que escreveu que o significante feminino para o homem é devastador, porque implica sempre naquilo que no homem não tem controle, o desejo. Por mais que o homem seja militarizado, por mais que ele esteja uniformizado, por mais que ele esteja em continência, por mais que ele esteja sob a autoridade do capitão, basta passar um corpo feminino para desarranjar o batalhão inteiro. Acabou. Meu filho dizia isso, pai. Passava um corpo feminino, sempre tinha um soldado que entortava a cabeça, era o capitão, era o tenente, era alguém. Eu falei, e por isso o feminino é devastador, porque é o que o homem não controla, o desejo voltado para isso. E aí o que acontece? E é claro que quando eu trabalho aqui, o feminino, que é devastador, entra todas as características femininas, inclusive os LGBTQIA+. Por isso é ameaçador, por isso precisa ser exterminado, por isso precisa ser controlado, porque é aquilo que no homem sempre vai levá-lo à desobediência. Onde tiver um feminino, tem um homem ali dando a mordida numa maçã. Não tem jeito. Não tem jeito, velho. Se o feminino entra, o militarizado vai morder essa maçã. Por isso precisa ser exterminado. Por isso precisa ser morto. Então, no prólogo, né, o momento do ato sexual em que o Nick, o filho do casal, e é interessante que o único que tem nome é o filho do casal, é ele, ela e o Nick. O Nick tem nome. Porque o Nick é um personagem, enquanto os outros dois são simbólicos, são significantes, né? Então o Nick, que é o significante, que é o personagem filho, no momento do gozo, ele cai da janela e morre. Então a consequência dessa cena ela é sentida de forma extrema pela personagem feminina, que passa a sofrer um trauma e passa a sofrer os sintomas desse trauma. E o trauma aqui como uma experiência violenta, né? Tanto no físico quanto no simbólico. Em todas as bases do sujeito aqui são abaladas, causando na estrutura psíquica do indivíduo um dano, né? Um trauma que não é verificável, a não ser pelos seus sintomas. E aqui acaba se manifestando no corpo da personagem a partir exatamente do desespero, da ansiedade, dos ímpetos de sexualidade violenta. Ele responde com atitudes que evidenciam o seu desejo de controlar o corpo dela. Ele ensina ela a respirar, ele tampona ela. Quer dizer, o tempo todo ele deseja o controle sobre ela, inclusive sobre os seus traumas, inclusive sobre o seu sofrimento, inclusive sobre a sua dor. Isso é uma característica marcante da psicologia contemporânea. Isso é uma característica marcante da psiquiatria, que tenta dar contornos a esses traumas, a essas dores, através do CID, do DSM-5, entende? Onde nenhuma dor escapa ao manual. Está tudo ali quantificável. Está tudo ali delimitado. Se não está ali, não existe. Se não está ali, é loucura, é ilusão, não existe. Olha que coisa, olha a arrogância da psiquiatria e da psicologia que, nos dizeres do Foucault, respondiam à lógica do capital. Por isso eram instrumentos normalizantes e normatizadores.
porque responde à lógica do capital. Não é à toa que, de vez em quando, você tem aí as enunciações, né, de eletrochoque para curar autismo, né, as curas gays, porque é sempre a tentativa de dar contornos, de gerar respostas sem ouvir as perguntas. Né? Não é à toa que a psiquiatria moderna e a psicologia moderna nem retrata mais o significante histeria, suprimiu a histeria. Né? Não, histeria isso era coisa da época do Freud, hoje não existe mais, não. A histeria de conversão tão cara para Freud não existe mais. Hoje que a psicologia trabalha é somatização, tem lógica, tem técnica para lidar com isso. Entende? Técnica para lidar com a ansiedade, é só respirar e contar de 1 a 10. Pronto, está curado da ansiedade. Ignorando que a ansiedade está ligada a um traço capitalístico que aponta exatamente para o fracasso do sujeito, como vai dizer Elizabeth Rodines-Ford. Então, tudo isso está interligado nesse debate, entende? E aí, a causa máxima do controle desse homem, do controle dele, né? Do controle da ciência, que é masculina, do controle da psicologia, que é masculina, ou seja, de tudo aquilo que é fálico, de tudo aquilo que é o poder, né? A dominação masculina presente em todas essas instâncias, que sempre aponta a natureza feminina como a loucura, a mulher é a louca, né? O controle máximo disso é exatamente a ordem dele. Nunca transe com seu terapeuta. Pronto, tá ali. Tá ali a máxima. A culpa é dela. Não é dele que aquece ao desejo dela. A culpa é dela. Entende? Na lógica do capitalismo, na lógica patriarcal, a vítima é sempre culpada. Vejam bem, gente, se eu tivesse tempo, eu daria um seminário só sobre isso. Veja bem o caso de Medusa, que é estuprada por um deus. Entende? E punida por conta disso. Porque a vítima, dentro do patriarcado, nunca é vítima, sempre é culpada. Ou estava na hora errada, não era a hora da mulher decente estar na rua, não era o lugar adequado, não era a roupa ideal, não era a roupa ideal, não eram os amigos certos. A vítima sempre é culpada. É sedutora demais, tem a bunda grande, estava com o lábio vermelho, estava com batom isso, estava com o cabelo mostrando... É sempre culpada. Nunca escapa disso. A mulher é sempre culpada. E isso se remete na sentença. Nunca transe com seu terapeuta. E aí ela é punida com o luto solitário, passa a punir a si mesma a partir de um sentimento forte de culpa, e assim como na parábola do Adão e Eva, ela passa a ocupar, como mulher, o lugar do pivô da desgraça. E aí, a sentença, a mulher é sempre culpada. Não escapa. 3, desespero. A representação da mulher enquanto ser sexualmente insaciável é recorrente em todos os registros e obras da arte e da cultura ocidental. A mulher é a ninfomaníaca. Ela é insaciável. Ela é a borderline. Ela é a bipolar. Tá lá. Não tem esse significante para o masculino. Um homem que transa com muitas mulheres é só um homem. Uma mulher que transa com mais de um parceiro tem algum significante ali que precisa ser ajustado. Ou ela é bipolar, ou ela é borderline, ou ela é ninfomaníaca. Tem alguma coisa aí que não é normal. Né? Na época dos manicômios, ela era internada como louca, porque não é normal. Se masturba? Não, não é. Mulher se masturbar não é normal. E aí o grande significante disso que não é normal, né? E aí, de novo, né, a psicanálise escapa, é exatamente a questão do clitóris. Para que a mulher seja considerada mulher, ela precisa sair desse gozo masturbatório, desse gozo clitoriano, e se permitir a penetração. Se permitir o gozo vaginal. Né? Olha que coisa interessante. Mas isso aí, a psicanálise já conseguiu ultrapassar esse discurso. Mas a gente não pode deixar de citar que isso já foi um discurso extremamente permeante na teoria psicanalítica. Né? E a combinação disso no filme é ela cortando, para mim, a cena assim, que eu quase não consegui assistir, é ela cortando o clitóris com a tesoura. Porque se tem alguma coisa em mim que me conduz ao pecado, isso precisa ser eliminado. Isso precisa ser cortado, extinto. E aí o que você tem é a extinção do desejo. Olha que coisa. Que é o indício máximo da misoginia da sociedade, que considera o sexo feminino
como algo pecaminoso. Não é à toa que, no período da Inquisição, né, o que você vai ter são milhares de mulheres que foram mortas. Milhares. Novamente, aqui, o livro Maleus Maleficarum, né, vai mostrar que toda bruxaria tem origem na cobiça carnal insaciável das mulheres. E aonde está isso? Ora, Provérbios 30. Provérbios 30 diz que tem 3 coisas insaciáveis e 4 que nunca dizem basta. E a 4ª é a boca do útero. Pelo que, para saciarem a sua lascívia, as mulheres copulam até mesmo com os demônios. Está na Bíblia. Como diz um amigo meu, está na Bíblia. Como você escapa disso? Como você escapa disso, Ellen? 3 coisas insaciáveis e a 4ª nunca dizem basta. Provérbios 30. Quem tem dúvida, vai lá na Bíblia e abre. Se eu tivesse mais tempo, eu citaria aqui pelo menos uns 200 versículos nisso. Terminaria com Paulo dizendo que para as mulheres se salvarem precisava parir, dar luz a filhos. E por aí vai. É a base da misoginia patriarcal. Não tem como escapar. E aí o Maleus Maleficarum vai mostrar exatamente isso, né? Esse livro que recebe a bênção do Papa Inocêncio VIII, que vai ser expresso como uma forma de bula, entende? E que levou à morte de, pelo menos, no mínimo, 100 mil mulheres na Europa. Pelo menos 100 mil mulheres na Europa. A questão, o capítulo 6, inclusive, eu separei aqui o capítulo 6, está aqui o capítulo 6. O capítulo 6 é um capítulo que ele diz assim, ó, como as bruxas neutralizam a força da procriação. Não é à toa que até hoje é tabu a questão do aborto. Tocar no aborto é tabu em qualquer sociedade patriarcal. Qualquer sociedade que traga a sua Constituição nas pautas do pensamento judaico-cristão. Porque é o capítulo 6 de um livro escrito em 1484. O capítulo 6 se refere em como as bruxas neutralizam a força da procriação. Como ela faz isso? Copulando com os demônios, se entregando a superstições diabólicas. E aí vai. Os inquisidores levantam várias hipóteses para explicar o motivo por qual as mulheres elas são propensas a cederem ao diabo, porque são mais fracas na mente e no corpo. Olha, gente, na década de 80, o que não faltou foi livro neurocientífico que explicava por que as mulheres eram diferentes dos homens. E dito isso como ciência. Mulheres têm visão assim, homens têm visão assado. Mulheres só enxergam dessa maneira, homens têm visão macro. E nesse dito de ciência, mulheres não podem ser cientistas, mulheres não podem ser engenheiras, porque não conseguem ter noção de espaço, mulheres não podem isso, mulheres não podem aquilo, e dito como ciência. E até hoje o que não falta é palestrante, neurocientista, doutor, PhD, e não sei o que na rede social explicando essas questões, que não explicam as mulheres, explicam, na verdade, as mulheres dentro de uma sociedade patriarcal de controle. Entende? A gente coloca uns ratos dentro de um laboratório, condiciona dentro de uma gaiola, pesquisa eles e diz que eles vivem assim. Ora, mas eles estão dentro de uma gaiola. O comportamento só vai ser esse. E o tempo todo a gente produzindo esse discurso ainda hoje. Ainda hoje. Vamos correr aqui. Então, a mulher sempre é nessa relação ao corpo e, portanto, sempre à natureza. O gozo feminino que causa sentimento contraditório, aqueles que buscavam normatizar política e moralidade, né? É a sociedade, a jovem bruxa, e aí nenhuma mulher escapa. Se ela é jovem, a sexualidade orgástica dela e o domínio sobre o corpo, que causa medo e desejo em homens. Você vê isso no livro A Rosa, O Nome da Rosa. É uma mulher que causa desordem em todo o mosteiro. E o desejo feminino também presente nos monges daquele mosteiro. O livro, inclusive, foi muito bem trabalhado com Sean Connery no filme, né, O Nome da Rosa, que é um livro do Humberto Eco. Então, se ela é nova, ela é aquela que seduz. E se ela é bruxa, ela é aquela que conhece os sortilégios. É a sabedoria. É a que induz as mais novas ao pecado. Então, nenhuma mulher escapa à lógica da normatividade da sexualidade. E aí, a normatividade dessa sexualidade mantém ligações com saberes ancestrais passados de geração em geração. Por isso, essas mulheres
não podiam ser educadas por suas mães. Elas eram educadas pela igreja. E não por suas mães. Pela igreja. Né? Isso de geração em geração. Né? E aí tem uma coisa interessante no filme, quando ela diz para o homem, a natureza é a igreja do Satã. E o ar é o bafo do demônio. Isso me remete à cena inicial do filme, que começa com a água caindo e o vento entrando pela janela. E o tempo todo esse significante do vento que entra, o bafo do demônio, a natureza como a igreja de Satanás, que são os paradigmas cristãos a respeito do bem e do mal, que foi, inclusive, a lógica do ideal do iluminismo, né? de se acreditar a máxima grega que dizia, né, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Mente sã, corpo são. Quer dizer, toda uma lógica que apontava para o domínio da razão, toda uma lógica que apontava para um homem que tem controle sobre a natureza, para um controle sobre tudo. Toda uma lógica que aponta para uma certa lógica de bem versus mal, que é a dicotomia cristã. O bem versus mal. Deus e Satanás. E os homens bons e os homens maus. As mulheres boas e as mulheres más. Né? Recentemente eu debati com um psicanalista que ele dizia assim, olha, você precisa ser uma boa pessoa para você ser um bom terapeuta. Eu falei, então eu estou lascado. Então eu estou ferrado. Porque não tem nada de bom. E não tem nada de mal. Existe a natureza. E o Freud vai apontar que o germe da destrutividade está dentro de cada um de nós. Naquilo que ele vai falar da pulsão de morte e a pulsão de vida. E ele vai dizer, duas coisas movimentam o mundo. A fome e o sexo. São as duas coisas que movimentam o mundo. A fome e o sexo. Dependendo da tradução, suaviza isso e coloca o amor. A fome e o amor, eu gosto da palavra original. Sexo. E o Freud vai colocar. Aí são as duas forças antagônicas dentro do homem. A destrutividade e a sexualidade. A destrutividade é a pulsão de morte. A sexualidade é a pulsão de vida. Daí que o Freud toma que ninguém é mal de todo e ninguém é bom de todo. Temos as duas sementes dentro de nós. Por isso que ninguém aguentava o Freud, gente. Por isso que o Freud era um anátema. Porque ele vai apontar, não existe essa ideia. Sempre há alguma coisa que escapa. E o Freud vai dizer, e por trás de todo personagem que arrasou para si um grau muito alto de santidade, desconfie. Tem um recalcamento de pecado intenso ali. Ninguém escapa, Ellen. Ninguém escapa. Então, a psicanálise rompe com o cartesiano que fala de uma dialética, que fala de uma oposição entre bem e mal. O Jung não consegue escapar disso. E o Jung vai tentar trabalhar dentro da mística oriental a ideia de um yin e yang, a ideia de um ânima e um ânimo, a ideia de alguma coisa que está ali em um equilíbrio. E o Freud diz, não, é o caos que reina. Aquela raposa parece o Freud, na atualidade, dizendo para a gente, o caos reina. É isso. A raposa é o Freud. Enquanto o Jung está dizendo, vamos equilibrar o ânimo e o ânima, né? Enquanto o cristianismo fala, olha, vamos buscar as coisas que estão lá de cima, as excelentes. Enquanto todas as outras, psicologia, vamos trabalhar as nossas crenças. Vamos isso, vamos fazer uma gestalt. Aí vem o Freud, balança a cabeça e diz, o caos reina. Acabou. Eu adoro isso, Aldeirão. Aí vem o Freud, olha e fala, o caos reina. Acabou. E o Nietzsche, porque a psicanálise é uma nota de rodapé da filosofia nietzschiana, que vai dizer, olha, é o mal. A natureza é o mal. Por que a natureza é o mal? Porque é destrutiva. O mal aqui, entendam bem, não está na condição moral. Está na sua condição real. É isso. Não é uma condição moral. É uma condição real. O que é a condição real? Vida e morte caminham juntos. É isso. As bolotas que caem. Entende? As árvores sagradas, quando ela evoca a árvore sagrada, que é exatamente a árvore que produz as bolotas, e ela fala, a cada 100 anos, uma consegue brotar. Que ela está falando ali, eu até falei hoje sobre isso, né? Esqueci o nome das árvores agora. Minha cabeça está aqui a mil. Quando ela fala dessa árvore sagrada, os carvalhos,
que eram árvores sagradas. E por que sagrada, Jairo? Porque como elas eram... Olha, tem relatos de árvores que viveram mais de 100 anos. Por que elas eram sagradas? Porque antes de Javé, as pessoas cultuavam nessas árvores, ficavam em torno dessas árvores. Abraão conversa com Javé ao pé de um carvalho. Então, os carvalhos eram sagrados, mas eram significantes também dos cultos matriarcais, eram significantes dos cultos da floresta, porque os carvalhos também davam alimento, né? E termina o filme o homem comendo as bolotas ali do chão. Então, os carvalhos produzem alimento, os carvalhos produziam cura, porque também produziam medicina. Isso era a sabedoria feminina. Isso era a sabedoria que foi determinada pelo patriarcado. As mulheres não podem ter esse poder. O poder é da medicina. O poder é do patriarcado, não é da mulher. Entende? Então, esse significante é muito grande. E para eu terminar, né, os 3 mendigos. A raposa, o corvo e o cervo. Os 3 mendigos. Por que os 3 mendigos? Gente, os 3 mendigos é o golpe final do La Vont Trier, porque se refere exatamente ao nascimento de Jesus. Os 3 mendigos é um contraponto aos 3 reis magos da tradição católica. É a correspondência antagônica disso. Se os 3 reis aparecem no nascimento de Cristo, os 3 mendigos estão presentes quando alguém está prestes a morrer. E isso ela diz, olha, eu não vou morrer ainda. Por quê? Porque falta ainda os 3 mendigos. A dor, o sofrimento e o final, a angústia, o desespero, precisa estar presente. Então elas aparecem, os 3 mendigos, elas aparecem na morte do Nick. Os 3 soldadinhos em cima da mesa. Quando ele vai, os soldados caem, ele morre. Os 3 mendigos estão ali, os significantes ali presentes. Eles estão transferidos, inclusive no enredo do ato do feminicídio. Quando ele mata a mulher, que ele olha ao lado do corpo dela, está lá a raposa, o cervo e o corvo. No ato do feminicídio está ali. Entende? Então, e a raposa dizendo exatamente disso. O caos reina. Bom, eu vou ficar por aqui, né? Mas eu quero dizer o seguinte. A leitura do La Vont Trier também é uma leitura teológica, onde ele fala que a única saída para a dor é a morte do mal, ou seja, a morte daquilo que o mal representa. Né? Isso é a lógica da razão. Por isso ele diz, você precisa confrontar, você precisa ir lá para a floresta. Essa é a lógica da terapia cognitiva comportamental. O confronto, muito comum dentro dos processos de terapia para dependência química, né, Ellen? Você precisa confrontar a droga, você precisa confrontar o medo. Isso é o que a razão diz. Isso é a lógica da razão, entende? Porque na lógica racional, a única saída para a dor é a morte do mal, a morte daquilo que representa. Só que o filme traz uma revelação angustiante quando ele revela que Deus é o mal. Olha que coisa interessante. Porque ele coloca na criação, a criação é o mal. O mal está ali. No ato do sexo, no ato do nascimento, também está a morte presente. Então, se Deus é um Deus criador, toda a natureza está caracterizada pela sua característica. Toda a natureza está caracterizada pelo seu semblante. E o que temos na natureza? A dor, a perda, o sofrimento, a angústia, a depressão, a morte. Se Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança, a razão não dá conta disso. A Teodiceia, a teologia sobre o mal, é o grande calcanhar de Aquiles até hoje. Não se consegue amarrar essas coisas. Não se consegue dar conta disso. Entende? Por que não se consegue dar conta disso? Porque isso cai em um buraco que a psicanálise vai chamar de real. É quando a raposa diz o caos reina. O real é exatamente aquilo que se refere ao impossível de simbolizar. Não dá para simbolizar a morte. Não dá para simbolizar a vida. Não dá para simbolizar a angústia. Não dá para simbolizar essas coisas que escapam à linguagem. Essas coisas que não conseguem ser representadas. Isto é o real. E aí o Lacan, em um seminário importantíssimo, que é no seu seminário sobre a religião, na Carta aos Católicos, ele diz, Deus é impossível de se nomear. Deus é o real. Em Anticristo, do início ao fim,
Deus é o real, o impossível de se nomear. Obrigado pela escuta generosa de todos vocês. O Ronald está aí ainda, Ronald? Eu acho que eu não estou vendo o Ronald aqui, não. Ô, Vocês querem Chay, falar? Fala. posso perguntar? Deve? Quem é que está falando, Eliane? Eliane, eu assisti o filme e eu achei bem impactante. Então, ele leva ela para lá porque ele tinha essa intenção de matar ela realmente? Ou o desfecho acontece ali na hora e aconteceu o que aconteceu? E aí, o que você quer? É a resposta? É. Não tem a intenção, ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia o que ia acontecer. O processo terapêutico que ele conduz é a hipnose. O que é a hipnose? O Freud vai dizer que a hipnose, para que possa acontecer, é preciso que haja um certo enamoramento entre o analisante e o sujeito hipnotizado e o hipnoterapeuta. Por isso Freud abandona a hipnose. Porque a hipnose era o que? Era o poder da sugestão. No filme, o filme é uma crítica, Eliane, o tempo todo, aquilo que relega a psicanálise numa posição não valiosa. Então, para que houvesse psicanálise, o Freud rompe exatamente com a ideia da sugestão. Então, ele sugere a hipnose, ele sugere a ela o enfrentamento, e, por fim, ele sugere a ela vencer o próprio espaço que, na concepção dele, era o causador do transtorno dela. Ele ignora a morte do filho. Ele ignora a morte do filho. Ele ignora que ela não havia terminado a dissertação de mestrado dela. Ele ignora a crise que ela enfrenta na sua própria sexualidade, quando, ao trabalhar sua dissertação de mestrado, começa a tocar na sexualidade feminina como algo proibitivo. Ele ignora tudo isso. E por que ele ignora tudo isso? Olha, por aquilo que ela mesma diz no filme, pela arrogância dele, em acreditar que a sua terapia dava conta. Ele ignora, inclusive, a recomendação de que o terapeuta não deva analisar a sua própria esposa. Ele ignora tudo, porque na arrogância dele ele dá conta. Gente, eu conheci um terapeuta uma vez que ele tratava a esposa dele, a sogra dele, a irmã dele. Ele falou assim, não, elas queriam um bom terapeuta. Eu não conheço nenhum terapeuta melhor do que eu. É arrogância. E ela diz, a tua arrogância vai te derrubar. É isso. Entendi. Obrigada, Jai. Olha que coisa, Eliana, eu não conheço nenhum terapeuta melhor do que eu. Arrogância. Sim. Uma vez a minha esposa falou assim para mim, amor, você podia me tratar. Eu falei assim, aí eu teria que deixar de ser seu marido. Ah, não. Então, não dá. São lugares que ocupam de forma diferente. Eu não sou... meus filhos falam, mas você é terapeuta. Eu falei, não me lembro de ter entrado nesse lugar. Eu sou pai, não sou terapeuta. Está em crise? Vai para o seu terapeuta. Inclusive, eu estou aqui causando um problema para que você fale disso na sua terapia. Né? Ele leva o teu pai para a terapia. Vai lá, fala do teu pai na terapia. Eu não sou terapeuta, não me coloco nesse lugar na minha família, entre os meus amigos, não me coloco. Não me coloco. O psicanalista é aquele que só... O psicanalista não existe, gente. Preciso entender isso. O psicanalista não existe. Como assim não existe? Muito simples. A ideia, né? Inclusive agora, a gente teve aí o 6 de maio, o dia do psicanalista. Não tem um dia para ele. E não deve ter um dia para ser comemorado. Até escrevi sobre isso, porque não existe essa profissão. Não existe a profissão. Não é legalizado, não é reconhecida, não tem uma profissão. Se não existe a profissão, por que não existe o próprio psicanalista? O psicanalista não existe. O que existe é a psicanálise. No momento do divã, no ato ali que você é invocado, ali tem um analista. Saiu dali, não tem mais analista. Tem um Jairo Carioca transitando na civilização. Para que haja psicanálise, o Lacan é bem claro. É preciso que esteja ali presente o inconsciente, a repetição, o sintoma, a inibição. Aí sim, tem os 4 conceitos fundamentais de Lacan. Está ali, então tem uma psicanálise. Tem uma psicanálise, tem um psicanalista. Fora isso, não tem.
Por isso, Ellen, que a gente não tem carteirinha, por isso que a gente não tem diploma, porque essas ideias, carteirinha e diploma, dão a ideia de que tem um psicanalista ali o tempo todo, e não tem. Fala, Ellen. Obrigada, assim, Jair. as pessoas conversam contigo, eu tô rouca, acha que você está analisando elas. Não existe isso. A gente está conversando, está batendo papo, mas elas acham que não. Que você sabe, você rotula tudo, todo mundo. Não existe isso, gente. Pois é. Bom, eu acho que o Ronald precisou estar numa outra reunião agora. Então, quem mais gostaria de falar? Além da Ellen. Todos vocês viram o filme? Tânia viu, Flávia. Todos vocês que estão aqui, fiquem à vontade, gente. Oi, gente, boa noite. Eu estou ainda impactada com tudo que você falou sobre o filme. Eu ainda estou ainda processando a riqueza das informações. Menino, eu estou aqui imaginando tanta coisa que você trouxe para nós, que nós precisamos assim, parar para dar sentido. Eu vou te contar uma coisa. Nesse momento, eu queria saber assim, existe o início do filme em que alguém falou para ela que ela estava vivendo uma situação, logo no início, que a primeira questão que foi dito, que ela estava vivendo uma situação, e aí ela fez remissão a essa situação para o esposo, para o psicanalista, que é o esposo dela, e ele desconsiderou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Nesse momento em que ela desconsidera... Não entendi, Tânia. Ela desconsidera o quê? Houve um momento em que alguém, ela foi primeiro, antes do marido, ela foi ouvir alguém. O doutor. Isso. E o doutor trouxe uma referência para ela, tipo assim, alguma coisa que ela precisava cuidar, que não seria dessa forma que ela entrou com o marido, nesse processo. Esse doutor falou uma frase interessante ali, você está vivendo... Ele teve uma frase ali que para mim foi muito marcante, que se ela tivesse ouvido, não sei nem se é isso, doutor, porque eu não sabia de você, se ela tivesse ouvido esse médico, ela não aceitaria passar todo esse processo que passou com ele, com o marido. Ali é bem clara a questão da arrogância do próprio marido, né? Quando ele fala assim, eu sei muito mais do que todos esses médicos. Eu sei muito mais do que todos eles. Esse lugar de arrogância, ele é extremamente criticado por Lacan. Quando Lacan fala, por exemplo, no livro dele, Estou Falando com as Paredes, ele fala sobre esse lugar de saber, né, o lugar do mestre, ele coloca assim, olha, é preciso renunciar a isso. É por isso que o psicanalista é exatamente esse que renuncia ao saber todo. Ele é aquele que abraça o que Lacan vai chamar de a ignorância douta. O que é a ignorância douta? Né? É o copo que nunca está cheio. O copo nunca pode estar cheio. A ignorância douta o copo tem que estar com espaço para a aprendizagem. O copo tem que estar com espaço para o saber. Essa posição é muito cara à psicanálise, Tânia, porque é uma diferença. Enquanto a ciência ela é aquela que se estabelece a partir do conhecimento, e está aí as inteligências artificiais, né, que as pessoas teimam de chamar de inteligências, e não são inteligências. Na verdade, os IAs, ou inteligências artificiais, não são inteligências porque não produzem isso. Eles pegam arquivos. Já está armazenado em algum lugar. Alguém já produziu aquilo. Ele não pensa a partir de si. Esse é o saber. O Lacan vai pontuar que a psicanálise é aquela que o psicanalista é aquele que abre mão da verdade. O que é a verdade? O conhecimento, o cognitivo, o cognoscere, né? Ele abre mão da verdade, do conhecimento, e se apaixona pelo saber. O saber, isso é muito fantástico. Eu tenho falado disso algumas vezes, né? Embora a palavra latina seja a mesma, né? O latim para saber é sapere, o latim para conhecimento é cognoscere. Cognoscere, conhecimento. Sapere, ele é uma locução latina que tanto serve para saber quanto para sabor. Então, é possível
que se tenha um conhecimento, que se adquira um conhecimento, sem que você tenha tido nenhuma experiência com aquilo. Basta ter lido um livro, basta a inteligência artificial ter ali uma enciclopédia, um arquivo, alguma coisa que ela acesse. Qual a experiência dela com esse conhecimento? Nenhum. Enquanto que o saber envolve sabor. Antes de ir para a mente, passa pelo paladar. Então, invoca um saber palatável. Aí o Freud vai dizer assim, é por isso que a psicanálise não cabe na universidade. A universidade produz conhecimento. A psicanálise produz o saber experienciado no divã. E ele diz assim, e aquilo que o sujeito experimentou no divã se torna inesquecível. Olha isso, olha aí, ô Tânia. Aquilo que você come lhe produz afetos. Entende? Quando chove, sempre quando chove, o cheiro de barro molhado, o cheiro que penetra o meu olfato e que vai parar nas minhas papilas degustativas, evocam a minha infância com a minha avó fazendo o quê? Com a minha avó fazendo bolinho de chuva. O cheiro evoca nas papilas degustativas o afeto de uma avó que fazia bolinho de chuva. Isso não é conhecimento. Isso não está no livro. Isso está na minha experiência. É único. É só meu. É só meu. A Tânia não vai ter a mesma experiência. Nenhum de vocês vão ter essa experiência. É esse saber que o Lacan vai dizer que é tão caro para o psicanalista. Então, o psicanalista não se apaixona pela verdade. Quem se apaixona pela verdade é a ciência, a religião. A psicanálise não, a gente quer o saber, e o saber do inconsciente, o saber único, o saber do sujeito. Esse saber que é só meu e que agora eu compartilho para vocês. Mas eu tenho ouvido na psicanálise esse conceito de 1 a 1, porque faz me lembrar exatamente o que você está dizendo agora. Esse 1 a 1 é algo para se pensar, né? O 1 a 1, eu quero botar o 0. Eu quero botar o 0, né? Porque escutar 1 a 1 talvez seja essa escuta repetitiva. 1 mais 1, mais 1, mais 1, e nunca termina. Bota o 0 aí. Eu falo, Tânia, do psicanalista furado. Bota o 0. O 0 é o furo. É preciso estar furado para isso. É preciso reconhecer que a psicanálise também tem o seu elemento faltoso. Ela precisa também estar se revisitando, precisa ser questionada também, né? A gente escuta todo mundo? Não. Existem alguns corpos silenciados. A gente escuta as mulheres que sofrem assédio sexual na academia? Não, essas vozes estão silenciadas. A gente escuta os corpos atravessados pela racialização? Claro que não. Isso ainda não está subjetificado. Ainda não é o sujeito. Entende? Não passa pela condição de sujeito. É assujeitado. São corpos abjetos. Então, dizer que a psicanálise se escuta 1 a 1, talvez fique nesse lugar da arrogância. Eu acho melhor dizer que a psicanálise deseja ouvir 1 a 1. Deseja ouvir, Tânia, é diferente de escuta. Que aí é uma afirmação. Deseja. Deseja. Eu quero ficar no desejo. Eu gosto do desejo. Mais alguém que deseja falar? A gente começou com um grupo tão bom. E agora ficaram 12. 12 apóstolos. Aí, 12 é significante, hein, Ellen? Gente, é um carinho muito grande. Sempre estar com vocês aqui é muito bom. Muito bom. Mas, assim, a gente precisa ficar por aqui. Obrigado pela participação de cada uma de vocês. Obrigado pela participação de todas vocês. Né? Mais alguém deseja falar alguma coisa? Não se esqueça que mês que vem nós estaremos com O Segredo dos Seus Olhos, com meu querido amigo Carlos Eduardo Leal. Um psicanalista extremamente comprometido com a prática analítica e com o saber da psicanálise e com a arte e a cultura. Tenho muito carinho por ele. Aprendo muito com ele. Então, eu gostaria de compartilhar esse momento também com vocês, para aprendermos juntos. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Muito obrigada a você, Jairo. Obrigada. Obrigada, Jairo. Eu adorei, amei.
Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado, Eustáquio. Beijo para todas. Até o nosso próximo encontro. Onde é que eu pego essa Boa noite a gravação? todos. Eu vou disponibilizar depois o link lá no grupo, tá, Tânia? Ah, tá bom então. Beijão, beijão. Tchau. Boa noite. Obrigado. Boa noite, queridos.